Eu quero falar sobre a fé. A fé é um fundamento básico para viver milagres. A fé é um fundamento básico para vivermos promessas. Ainda assim, a gente tem uma série de dúvidas a respeito da fé. Às vezes, não vivemos milagres porque tratamos a fé como algo muito subjetivo. A gente trata a fé como se fosse algo emocional. Fé não é positivismo. Fé não é vou ficar declarando o que vai acontecer. Não. A fé significa se declarar o que vai acontecer, porque de fato essa nova realidade vai ser gerada em fé. A fé, ela não vai mudar a estrutura do problema. A fé, ela vai estabelecer novas realidades sobre o problema. As dívidas continuam sendo dívidas. O câncer continua sendo câncer. O problema do divórcio continua sendo um problema sobre a tua casa. Mas acima dessa realidade, agora a fé estabelece novas realidades. A fé não é a negação do problema. A fé é a garantia que Deus tem novas realidades acima desse problema. A fé não é a negação do problema. A fé significa não dar para os problemas lugar de governo na construção da nossa história. Quando um diagnóstico médico vem, quando uma crise como o que estamos vivendo acontece, não significa que você vai se alienar com o que está acontecendo. Você não vai dar para o acontecimento um papel de governo na construção da sua história. Não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. Quais são as possibilidades que você precisa? Não sei quais são os gigantes. Não sei qual o nome que eles têm. Mas uma coisa eu sei, que a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Porque existem realidades agora tentando parar você. Existem novas realidades em sua fé que vão impulsionar você. Então, quando eu trato aquilo que não é como se já fosse, eu não estou mais abatido com o que está acontecendo hoje. Porque eu sei que aquilo que Deus já preparou para o meu amanhã é a gente lidar com a circunstância da mesma forma que Deus lida com elas. Existe um Deus atemporal, ou seja, para o tempo de Deus não contém o hoje e o amanhã. Para ele se tornou o mesmo tempo. Se chamar agora, Deus, ele não tem dificuldade, difícil que ele não pode lidar. Ou seja, Deus, ele não tem dificuldade de lidar com o seu futuro. No mesmo tempo que ele não teve dificuldade de apagar o seu passado. A palavra de Deus diz que as coisas velhas passaram e que em Cristo tudo se fez novo. Deus, ele não teve nenhuma dificuldade em apagar o passado. Entenda, o mesmo Deus que apagou o teu passado é o mesmo Deus que desenhou o teu futuro. É muito poderoso saber que o mesmo Deus que manifestou a redenção é o mesmo Deus que desenhou o meu futuro também. Oh, glória! A fé, ela significa que eu não me movo pelo que os meus olhos veem, mas me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo pelaquilo que eu sinto, mas me movo pelaquilo que Deus fala.
Eu não me movo pelo aquilo que eu acho. Eu me movo pelo aquilo que Deus fala. Eu não me movo pelo aquilo que eu conheço, mas eu me movo pelo aquilo que Deus fala. Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu acho é limitado. Eu conheço algumas coisas aos meus 44 anos de vida que eu tenho, mas Deus conhece todas as coisas. Eu sou limitada, mas Deus não. Mesmo antes de eu existir, quando eu começo a definir o que Deus pode, segundo a experiência que eu já tive, eu estou colocando Deus numa caixinha. Eu estou dizendo que eu acredito que Deus pode fazer. Até aqui. Porque eu já vi Deus fazer até aqui. Eu vim falar através dessa mensagem que Deus pode todas as coisas. O que é mais poderoso? Lá em Marcos, a palavra de Deus diz que nós podemos também. A palavra de Deus, ela diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, Deus está colocando um limite. Você sabe qual é esse limite? As fronteiras da nossa fé. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Quando ele diz tudo é possível ao que crê, ele está dizendo até onde você consegue crer. É até onde o milagre vai se manifestar. Oh, glória, aleluia. Jesus, ele vai visitar a sua terra natal. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele não pode fazer muitos milagres. Não está dizendo que Jesus não quis. Não está dizendo que Jesus não desejou. Está dizendo que ele foi impedido de fazer. A gente precisa fazer perguntas para a palavra. E aí teremos maiores revelações. Entenda isso, o nome de Jesus. Veja, Jesus, ele não pôde fazer milagres. Olha como algo é capaz de impedir o fluir de Deus. Aqui aprendemos um princípio. Eu aprendi e quero compartilhar com vocês. Deus, ele vai agir na sua vida à medida que você tem expectativas que ele possa agir. Deus, ele vai se revelar para você à medida da expectativa que você tem que ele pode se revelar. Deus, ele vai curar você à medida que você expõe as feridas que você carrega, dizendo que precisa de cura. Tudo é possível se você confiar. Tudo é possível se você não duvidar. Sim, tudo é possível. Quem limita o que vamos viver em Deus somos nós. Se não cremos, se não confiarmos, se não descansarmos. É a gente que diz, Deus, até aqui o Senhor pode ir. E daqui em diante não. Eu estou dando autoridade de que o Senhor faça. A fé nada mais é do que um dispositivo pelo qual o sobrenatural se move. Se você crê que Deus é poderoso para curar uma dor de cabeça, você vai experimentar a cura da dor de cabeça. Assim posso ir um pouco além. Para crer que Deus pode curar um câncer, Deus tem autoridade para curar um câncer também.
se você crê que tudo é possível, se você crer e não duvidar no seu coração, assim será feito. Como fica quando, mesmo crendo que alguém seria curado e não foi? Como explicar isso para essas pessoas? É exatamente aí que Deus continua sendo Deus e a criação continua sendo criação. Nós não temos todas as respostas, mas é justamente por isso que decidimos confiar. Confiar não significa ter todas as respostas, ter as dúvidas respondidas. Confiar apenas significa, apesar de não ter todas as dúvidas respondidas, continuo crendo que o Senhor tem o melhor para mim. Eu continuo crendo que os meus caminhos, os seus caminhos são melhores do que os meus. Eu continuo crendo que o Senhor preparou para mim é melhor do que eu poderia preparar. E que aquilo que o Senhor tem desenhado para mim é melhor do que eu poderia desenhar. Ou seja, confiança não é ter todas as perguntas respondidas, mas ainda assim crer que Deus sabe o que é melhor para mim. Porque uns são curados e outros não. Eu não sei, mas o que eu sei é que Jesus disse: no meu nome vocês trarão cura aos enfermos e liberarão os cativos e darão renovo ao cansado. Então, eu estou fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer. Eu, Yara, estou fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer. Eu não sei o porquê, nem sempre acontece, mas para cada um daqueles que recebem é o sobrenatural. Eu não sei se 10 foram curados, mas sei que milhares têm sido. Deus se revela para as pessoas de forma individual. Isso que é louco, um Deus que é onipresente, um Deus que está nos céus, mas está comigo também, um Deus que conhece todas as estrelas pelo nome e que conhece o meu nome também, um Deus que estabeleceu o firmamento, as galáxias e tudo que existe. É o mesmo Deus que conhece o meu interior também. O Deus que fez tudo quando nada existia é o Deus que ressuscitou a minha história quando tudo se desfazia também. O Deus que disse haja quando havia apenas trevas é o Deus que diz haja mais uma vez. Quando a minha história parece que não vai mais ter uma segunda chance, entenda isso, em nome de Jesus. Quando se fala em renovo, fala em fazer novo, de novo. O renovo que o Evangelho propõe significa Deus fazer mais uma vez aquilo que Ele fez no princípio. A fé é uma convicção do Deus que me gerou quando nada existia. É o mesmo Deus que vem me restaurar. É o mesmo Deus que vem me restaurar, é o mesmo Deus que vem me quebrar. O mesmo Deus que me criou quando nada existia é o mesmo Deus que vai criar novas realidades quando eu estiver diante de desafio.
O Deus que me manteve de pé quando os meus inimigos tentaram me abater é o mesmo Deus que vai me pegar pelas mãos. É o mesmo que alguns dos meus inimigos tentem me derrubar. O mesmo Deus que me manteve em pé, em secreto, no ventre de minha mãe, e ministrava a palavra de vida quando eu quase morri. É o mesmo Deus que continua ministrando palavra de vida enquanto eu estou guardada nele, escondida nele, refugiada nele. A grande verdade é que nos traz paz mediante as circunstâncias. É que Deus não mudou. A palavra de Deus diz que Ele entregou o seu único filho por nós. Ele não nos dará também de graça todas as demais coisas? A palavra está dizendo que Deus não precisa nos provar mais nada. Ele foi até o final por você. Ele foi até o final por mim. Qual é a dúvida que você tem a respeito do quanto Deus te ama? Você tem dúvida que Ele tem o prazer de fazer tudo por você? Você tem dúvida que há nele o prazer de suprir todas as suas necessidades? Você tem dúvida que há nele prazer de envergonhar a tua doença? Entenda isso. Deus, ele já deixou claro na cruz o que ele pensava a respeito da doença e da enfermidade. Se existia uma dúvida na criação como Deus enxerga as doenças, ficou claro na cruz. Isaías 53 é uma das palavras que eu mais declaro. Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós somos curados. Se Deus se preocupasse com o que é importante para nós, ficou muito claro. Filipenses capítulo 4, 19. Paulo está dizendo: olha, o meu Deus, ele suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glórias. Se existe alguma dúvida com relação à proteção de Deus em meio aos nossos gigantes, ficou muito claro. Ficou muito claro em vários salmos. Podem 1000 cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Em outro momento, o salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele me leva em passos verdejantes, ele me guia em águas tranquilas. Ele ainda chega ao ponto de preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, gente. E ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Oh, glória, aleluia. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de vida para você. Por mais que são fundamentos básicos, é justamente no básico que muitas vezes a gente se perde. Sim, falar do básico, falar da fé, falar da nossa caminhada.
Não diminui as suas expectativas, aumenta a sua fé. Não se contente com o que tem acontecido. Você não foi chamado por Deus para perceber o que está acontecendo. Você foi chamado por Deus para desenhar o que vai acontecer. Por exemplo, o exemplo do profeta com o vale dos ossos secos, Ezequiel 37. Primeiro, quando Deus fala: ei, profetiza, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? A Bíblia diz que eles estavam secos, muito secos. E outra versão diz que ele estava sequíssimos, sequíssimos. Eles não estavam apenas secos, mas eles estavam secos há muito tempo. A primeira constatação do profeta é que ele percebe o que está acontecendo. Em segundo, Deus propõe a ele um passo de fé para ele estabelecer o que vai acontecer. Você pode parar no primeiro nível de perceber o que está em teu redor, ou você pode avançar e estabelecer o que vai acontecer ao teu redor. O primeiro nível de fé é a constatação. O segundo nível, o que Deus tem para nós declarar. Pois declare o que vai acontecer. Abra a tua boca e profetiza nesse vale de osso seco. Profetiza o que vai acontecer. Profetiza, libera a palavra de vida. Libera a palavra de vida. Os ossos começou a se unir, ossos com ossos, juntas com juntas, medulas com medulas. Começou a formar carne, começou a formar pele em torno da carne. Sabe o que acontece? Aquele exército de homem começou a ser gerado diante dos olhos do profeta. Sabe qual é o princípio que a gente aprende com isso? Quando creio, mesmo sem ver, os meus olhos verão. Isso. Quando creio, mesmo sem ver, os meus olhos verão. Quando creio, mesmo sem ver, os meus olhos verão. Existe uma oportunidade de colocarmos as coisas no lugar. A grande verdade é que, diante da crise, muitas pessoas colocam a crise como o senhor da sua história. Você olha para o que está acontecendo e diz: é possível ou não chegar lá? Eu vim te lembrar de uma coisa: antes dos seus olhos serem formados, o Deus que formou você já existia. Antes dos seus olhos saber o que é real ou não, o Deus que criou todas as realidades, antes delas ser estabelecidas, já existia. O convite de Deus para mim, para você hoje é: que tal você começar a se mover pelaquilo que você não vê? Comece a se mover pelaquilo que eu falo. O Deus que formou você já existia antes dos seus olhos saber o que é real ou não. O Deus que criou todas as realidades antes delas serem estabelecidas já existia. O convite de Deus para nós é: que tal você começar a se mover pelaquilo que vê?
e começar a se mover por aquilo que eu falo. A tua visão e os seus pensamentos são limitados, as suas ações são enganosas, o teu coração é enganoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, eu continuo governando, eu continuo dando a última palavra. Eu continuo tendo governo e gerando milagres. Eu continuo honrando a fé dos meus pequeninos. Eu continuo. Porque para Deus não importa o tamanho que você tem diante dos homens. A porção de fé que você tem. Você pode ser simples e ainda assim ter uma vida extremamente próspera. Porque Deus não vê como o homem vê. O que eu acho incrível na fé é que a fé não se move de acordo com a patente que você tem. A fé é a condição financeira e nem a condição financeira que você tem. A fé ela não se move de acordo com os estados que você tem. Se move de acordo com o caso, com a casa que você mora. Não. A geografia que você está plantado. A fé, ela só se move com a condição de você crer e não duvidar. E ponto. Tudo é possível ao que crê. Eu vou te falar algo. Guarda isso para sempre. Em nome de Jesus, tudo que você vai viver a partir daqui tem a ver com que você vai se posicionar em Deus a partir de agora. Tem a ver de como você vai se posicionar em Deus a partir de agora. O que vai determinar, o que vai viver é o lugar onde você está. Mas sem o lugar onde você se esconde. O que vai determinar o que você vai viver não é o lugar aonde você está, mas sim o lugar aonde você se esconde. Eu decidi me esconder em Deus e você. Ei, deixa eu te falar. Não é a geografia que garante o seu futuro. Não é a política. Não é a economia. Não é o sistema. Não é o governo. Não é os tempos ao teu redor. Não. Não é. Mas é a realidade dentro de você. José, de dentro de um cativeiro, ele exercia governo. José, de dentro do palácio, ele exercia governo. José, enquanto era menino diante dos seus irmãos, ele exercia governo. José, na casa de Potifar, ele exercia governo. Entenda isso, em nome de Jesus. Quem sabe quem é não se move de acordo com a circunstância que está, mas de acordo com a identidade que se tem. José, ele exercia governo em qualquer etapa da sua história. A minha pergunta para você hoje é: quem que Deus disse que você é? Quem que Deus disse que você é? Às vezes, para alguns, alguém já te chamou de sonhador. Deixa eu te falar, o sonhador não depende da circunstância para chegar ao futuro. Os sonhadores acessam os lugares que ainda ninguém viu.
Eles acessam antes que todo mundo. Talvez você é um empreendedor. Enxergar projetos do nada, empreender do nada. No meio da crise é a melhor oportunidade de exercer a verdade que você carrega. Talvez o teu ministério é ajudar pessoas. A nossa geração, ela nunca precisou tanto de esperança. O meu convite para você é que tal você se levantar e ser um pregador das boas novas e semear esperança no meio do caos. Que tal você fazer isso? Talvez a sua soma de graça seja orar por enfermo. Você tem uma unção, um nível diferente. Você tem uma ativação que quando você ora, os enfermos são curados. Os nossos olhos, o mundo está doente. Que tal você começar a semear cura? Os desafios não são para nos paralisar. Eles nos ativam. Os desafios não vão parar você. Pelo contrário, eles vão agitar as águas vivas depositadas dentro de você. É como se algo estivesse representando Deus. Que agita essa fonte de vida que Ele depositou em você. Desperta e resplandece. Tudo o que você precisa fazer é crer no que Deus já plantou dentro de você. Se você mover em fé, eu te garanto que as realidades ao teu redor vão ser transformadas a partir das realidades que você carrega. A fé prospera ao meio do desconforto. Se no meio das crises você fizer do Senhor a tua confiança, no meio da estação, da crise, da fé, ela vai prosperar. Como Daniel na cova dos leões, como aqueles homens na fornalha ardente, como os heróis da fé em meio aos desafios que viveram, como Abraão saindo da terra dele, do meio da parentela, indo para um lugar desconhecido que Deus mostrou. Como Davi, enfrentando um gigante infinitamente maior do que ele. Como José mesmo na cova, continuava nutrindo os sonhos que recebeu de Deus. Como Moisés diante de um mar fechado. Como Noé diante do dilúvio. Entenda isso, todo herói da fé foi forjado ao meio às circunstâncias adversas. Nós não estaremos falando deles milhares de anos depois, se a história que eles viveram com Deus não dissesse a respeito de começar depois de tudo ser construído. Guarda isso que eu estou falando em nome de Jesus. A fé, ela significa Deus fazendo de novo. A fé, ela significa Deus continuando a escrever, mesmo quando os nossos inimigos tentar botar um ponto final na nossa história. A fé significa que o mesmo Deus que fez quando nada existia, vai fazer mais uma vez, mesmo que tudo pareça demorar. Guarda isso em nome de Jesus. Não importa, mesmo que tudo que você conhece
parece que está em ruínas. Eu tô falando tudo. Sentimento, emoções, pensamentos, estrutura, finança, seja o que for que para você seja uma base segura. Não importa o convite de Deus para você que tal pegar essas ruínas e usar como matéria-prima da reconstrução da sua história? No livro de Esdras, capítulo 3, diz que o povo está voltando ao exílio do cativeiro, aos caos que eles tinham. Os templos estão destruídos, as famílias destruídas. Quando o povo volta do cativeiro, o mundo que eles conheciam não existia mais. Sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Os sacerdotes começam a lavar o altar e começar a oferecer sacrifício de louvor e gratidão. Aqui ele nos ensina um princípio. Não importa o estado da parede ao teu redor, o que vai definir o teu destino é o estado dos teus altares. Guarda isso em nome de Jesus. Se o altar for a primeira parte da reconstrução da sua história, você não vai ter dificuldade de construir o restante. O problema é que a gente quer recomeçar pelo o que é exterior. A gente está preocupado em mostrar para quem não precisa aquilo que a gente não é. Deus, ele não está dizendo, ao invés de se preocupar com o que os homens veem, deixa eu reconstruir no lugar onde ninguém tem acesso. Oh, glória, aleluia. Deixa eu começar em você aquilo que vai fluir a partir de você. Evangelho não é mudança de fora. Evangelho também não é mudança de dentro para fora. Evangelho é transformação de dentro para fora. Evangelho é Deus cessando as tempestades de dentro de nós, para nos dar autoridades para cessar as tempestades ao nosso redor. Evangelho é Deus vencendo os gigantes dentro de nós, para que nós possamos nos levantar com autoridade aos gigantes do lado de fora. Eu não sei o que tem tentado para você. Se você permitir que a fé que Deus depositou em você prospere, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. É tempo de alistamento, é tempo de avivamento, é tempo de rompimento, é tempo de milagre, é tempo de cura, é tempo de sinais, é tempo de maravilhas, é tempo do sobrenatural de Deus. É tempo de Deus envergonhar aqueles que pensam que são. É tempo de mudar diagnósticos. É tempo de estabelecer algumas histórias. É tempo de Deus tornar novamente, na nossa história, o papel de governo. E Ele começar a desenhar aquilo que precisa ser redesenhado e construir aquilo que precisa ser construído. Sim, a fé prospera no desconforto. A grande verdade é que o Evangelho não tem nada a ver com conforto. O Evangelho tem a ver com propósito. Muita gente se frustra na jornada de fé porque acredita que a caminhada de fé tornaria as coisas mais fáceis.
Ei, eu preciso te falar algo. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele nos deu uma garantia. Pode ser leve. Deus, Ele nunca disse que não enfrentaríamos gigantes, mas Ele nos deu uma garantia que Ele enfrentaria junto com a gente. Deus, Ele nunca disse que o exército contrário não viria contra nós, mas Ele nos deu uma garantia que quando o exército vierem contra nós, sou eu que luto as suas lutas, sou eu que batalho por você, sou eu quem falo por você, sou eu que promove por você. O Evangelho não diz respeito de ausência de desafio, ausência de gigante, ausência de afronta, ausência de tempestade, ausência de deserto, ou ausência até de doença. Não, o Evangelho não diz isso. Mas a fé é uma garantia de que apesar de todas elas, nós permaneceremos de pé. Apesar de todas elas, nós permaneceremos de pé. Declarar palavras em fé não significa ser positivista, achando que vai acontecer porque você está repetindo. Não é assim. Não vai acontecer. Declarar palavras em fé significa que você está se movendo. Da mesma forma, o teu pai se move. Ele se moveu quando o mundo estava em trevas e vazio. Porque existe o poder na palavra. É a dinâmica que Deus estabeleceu para criar realidades. Em Gênesis, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, e o Espírito de Deus pousava sobre as faces das águas. E disse Deus: haja. Você sabe qual é o primeiro momento em que a criação começa a ter conhecimento a respeito de quem Deus é? Quando Deus se revela através da palavra. No sexto dia, Deus criou o homem. Até o quinto dia, nós não tínhamos ideia de quem Deus era, porque a gente ainda não existia. O contato que temos com Deus, o Criador, é através da tua palavra. Disse Deus: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. É como Deus ensinasse, é como se Deus ensinasse para nós. Todas as vezes que o seu mundo estiver sem forma e vazio, faça da mesma forma. Faça do mesmo jeito que eu fiz. Libere a palavra e os mundos serão construídos ao teu redor. Libere a palavra, muros serão construídos ao teu redor. Libere o exército. Libere o exército, cairá. Libere, muralhas cairão. Libere, o mar vai se abrir. Libere, você vai andar sobre as águas. Libere a palavra. Libere a palavra que mundos serão construídos ao seu redor. Libere a palavras que o exército cairá. Libere a palavras que muralhas cairão. Libere a palavra que o mar vai se abrir. Libere a palavra. Você pode andar sobre as águas. Aconteceu algo surreal quando Pedro andou sobre as águas. Você vai falar: eu sei, ele andou sobre as águas. Além disso, aconteceu algo.
Pedro, ele fez muito mais do que andar sobre as águas. Pedro, ele andou sobre a palavra. Sim, a ideia não foi de Jesus. Não. Não foi Jesus que chegou no meio da tempestade e disse: Ei, Pedro, vem aqui. Para todo mundo ver que sou eu. Vem experimentar o que eu estou experimentando. Não, não foi assim. A ideia partiu de Pedro. Deus, ele está dizendo: tem milagres que você não vai viver se você não pedir para mim que eu faça. Ei, Pedro andou sobre as águas, mas todos os outros permaneceram no barco. A minha pergunta é: quando as tempestades vêm, quem é você? Você é aquele que prefere a segurança do barco? Ou aquele que prefere caminhar sobre as águas com Jesus? Não importa a altura das ondas, não importa as forças do vento, não importa quão intimidador possa ser o cenário, não importa. É muito melhor caminhar sobre as águas com Jesus do que permanecer no barco sem Ele. Eu vou repetir. É muito melhor caminhar sobre as águas com Jesus do que permanecer no barco sem Ele. A grande verdade é que o lugar mais seguro que você pode estar é correndo risco com Deus. O lugar mais seguro que você pode estar é enfrentando o leão com Deus. O lugar mais seguro que você pode estar é numa fornalha com Deus. Qual é a minha garantia? Deus, Ele estará comigo todos os dias da minha vida, até o fim das estações, até o final. Até quando tudo isso que existe não existir. Essa é a minha garantia. Essa é a minha convicção. Pedro diz: Ei, Jesus, se for o Senhor, me deixe ter contigo. Jesus fala: Ei, Pedro, vem. Quando Jesus diz: Pedro, vem, Jesus, ele liberou uma palavra que construiu um caminho sobrenatural quando Pedro colocou o pé sobre as águas. Pedro, ele também colocou o pé pela primeira vez sobre a palavra. A palavra que Deus liberou criou um caminho onde não existia. Eu estou falando do Deus vivo. Eu estou falando do Deus que eu e Yara sirvo. Eu estou falando do Deus que constrói caminho no deserto que você está. Se você não estiver na tempestade, Ele vai criar uma porta para te encontrar. Não importa qual é o cenário que você tá. Ele sempre vai construir um caminho
para chegar até você. Entenda, quando Jesus libera a palavra, Jesus constrói um caminho. Todas as vezes que Jesus libera uma palavra, Jesus constrói um caminho. Então, quando Jesus disse, Pedro, pode vir, imagina comigo, ondas gigantes, ventos fortes, numa noite sem iluminação. Não era um barco moderno, como navios, como cruzeiros. Era um barco rústico, há mais de 2000 anos atrás. E à noite, talvez eles nem conseguiam se enxergar. Tudo que tinha naquele cenário era medo e preocupação. Se eles iam passar por mais aquela tempestade no meio desse cenário. Pedro, ele coloca o pé sobre a palavra. Você sabe o que Pedro experimenta? Pedro, ele experimenta a realidade. Entenda, quando Deus fala algo, acontece. Quando Deus fala, um caminho é gerado. Quando Deus fala, o sobrenatural se torna o natural. Quando Deus fala, o sentido não se entra mais na história. Não precisa fazer sentido se Deus te prometeu. Não precisa fazer lógica se Deus te prometeu. Não precisa fechar contas se Deus te prometeu. Deus está falando, eu não te chamei para viver sobre aquilo que faz sentido, mas te chamei para viver sobre aquilo que eu falo. O Deus que estabeleceu a gravidade é o Deus que envergonha a gravidade também. O Deus que estabeleceu a lógica é o Deus que envergonha a lógica também. O Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que pode criar ela também. No meio da tempestade, no momento que Pedro olha para a lógica, Pedro deixa de viver o milagre. Você quer viver, caminhar pela lógica, ou você quer romper em fé? A escolha é sua. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de nações, como foi dito a respeito, assim será a sua descendência. Romanos capítulo 4, versículo 18. Vamos orar? Deus, eu tenho plena certeza de que o Senhor não é homem para que minta, e por isso cumpre todas as suas promessas. A sua palavra diz, os céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Está em Mateus capítulo 24, versículo 35. Todas as suas promessas serão cumpridas. Acontece que às vezes as circunstâncias que atravesso fazem com que a minha fé seja abalada e assim gerem dúvidas em meu coração. Eu te peço para que a minha fé não fraqueça e que eu possa tirar os meus olhos do natural e possa crer no sobrenatural, e que eu deixe de acreditar somente naquilo que é possível e creia também no impossível, porque eu sei que és um Deus de milagre. Tu és, Senhor, um Deus de milagre. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que pode criar elas novamente.
Senhor, eu não vou viver pela lógica. Eu viverei pela fé. Eu romperei em fé, Senhor. Eu romperei em fé. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e rompam em fé. Recebam essas palavras. Vamos romper em fé, em nome de Jesus. Beijam, fiquem todos com Deus.